Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a todas e todes. Sou Ana Carolina Vassarelli de Paula Santos. É uma alegria receber vocês em nome do Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, para esse encontro sobre o livro de Ana Freud, A Teoria Tem Seus Prazeres, a dimensão social da prática psicanalítica e a infância em contextos de vulnerabilidade, organizado pela Elizabeth Ann Danto. Gostaria de começar agradecendo à professora Danto pela generosidade em compartilhar conosco esse trabalho tão importante. Aos psicanalistas e professores Emiliano de Camargo Davi e Rafael Alves Lima, pela presença como comentadores. E a coordenadora Fernanda Almeida, pela organização e condução dessa mesa. Agradeço também à comissão organizadora, composta pela Cristiana Cunha Freire, Fernanda Almeida, Noemi Moriscon e Tidi Setúbal, assim como a equipe do departamento, especialmente a Cláudia Dameta, que tornou possível a realização desse evento. Um agradecimento especial a todas as pessoas presentes. É sempre muito bom ver o auditório cheio para pensarmos juntos. O livro organizado por Danto é um resgate da história viva da psicanálise e uma reflexão sobre o compromisso ético e social que marca essa prática desde seus primórdios. Danto, pesquisadora e historiadora da psicanálise, dedica-se a reconstruir os laços entre teoria, clínica e justiça social. Suas obras, As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, já havia revelado como o movimento psicanalítico, nas décadas de 1920 e 1930, surgiu a partir do atendimento a populações vulneráveis. Agora, em Ana Freud, A Teoria Tem Seus Prazeres, ela amplia essa perspectiva, convidando-nos a revisitar o legado de Ana Freud à luz de questões fundamentais como infância, vulnerabilidade e práticas comunitárias. Danto mostra como Ana Freud foi uma pensadora autônoma, moderna e profundamente comprometida com o social. E como seu trabalho inspira uma psicanálise voltada ao cuidado e à reparação. Em Viena, nas décadas de 20 e 30, Ana levou a escuta para fora do consultório, criando clínicas voltadas para crianças e famílias em situações de vulnerabilidade. Essa atuação abriu caminho para que hoje chamamos de psicanálise comunitária, lembrando-nos que o cuidado psíquico é também um ato de justiça social. O livro propõe uma leitura da psicanálise comprometida com o contexto histórico, com as desigualdades sociais e com a responsabilidade ética de escutar o sofrimento humano em suas múltiplas expressões. É um convite a pensar a teoria psicanalítica não apenas como uma ferramenta clínica, mas como uma prática inserida na vida coletiva e agente de transformação. Elizabeth Danto, professora emérita da assistência social do Hunter College de Nova York, é autora de As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, da Perspectiva, obra que recebeu os prêmios Gradiva e Goethe. Danto escreve e ministra palestras internacionalmente sobre a história da psicanálise como sistema de pensamento e marcador da cultura urbana. Os comentaristas são Emiliano de Camargo Davi, que é psicólogo e psicanalista, professor adjunto do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, integra o AMA, Psique e Negritude, Centro de Pesquisa, Formação e Referência em Relações Raciais, e autor de Saúde Mental e Relações Raciais, também da Perspectiva, e Aquilombamento da Saúde Mental, da UCTEC. Rafael Alves Lima, que é psicanalista, professor de História e Filosofia da Psicologia no Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP. Autor de Psicanálise na Ditadura, da Perspectiva, entre outros. E a coordenação é de Fernanda Almeida, psicanalista e assistente social. Ela atua na Rede Pública de Saúde, SUS, num CAPS-AD.
Membro aspirante do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, integra a equipe editorial do Boletim Online e da Comissão de Reparação Racial e Ações Afirmativas. Compõe ainda a equipe gestora do projeto Territórios Clínicos, da Fundação TID Setúbal, e desde 2024 é membro do coletivo Drogas, Clínica e Crítica. Com essa inspiração, damos início à nossa conversa. Passo agora a palavra à Fernanda, que conduzirá a mesa. Muito obrigada. Tem que trocar o óculos. Eu tenho brincado que eu já tenho idade para ter juízo e óculos multifocal. Não tem nenhum nem outro. Mas vamos lá. Boa noite, gente. Eu vou ler aqui um texto que eu preparei para coordenar a mesa. E uma alegria estar aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Então, boa noite a todas, todos e todes. É com profunda alegria e também ciente da enorme responsabilidade que aceitei coordenar esta mesa. Foi nesse mesmo auditório, em 2019, que escutei pela primeira vez Elisabeth Andantot. Lembro-me do impacto da descoberta a respeito da dimensão pública da psicanálise assumiu no contexto do pós-guerra na Viena Vermelha. Daí, até compreender os complexos processos das disputas que resultaram em um certo apagamento e ou silenciamento, não levou muito tempo para que essa dimensão se tornasse clara. Foi pela leitura de As Clínicas Públicas de Psicanálise que tivemos notícias consolidadas desse capítulo político da psicanálise. Desde então, o livro As Clínicas Públicas de Psicanálise, Psicanálise e Justiça Social, tornou-se uma referência não só para mim, mas para muitos psicanalistas e pessoas interessadas nesse tema. Hoje celebramos o seu retorno aqui no nosso auditório. Seja muito bem-vinda. Quero começar agradecendo ao público presente, à editora Perspectiva, aqui representada pelo Sérgio Com, ao Departamento de Psicanálise e ao Instituto SEDES Sapiente, aqui representado pela articuladora de eventos Ana Carolina, por tornarem possível este encontro. Agradeço também, de modo muito especial, a comissão organizadora, a Cristina Cunha Freire, a Noemi Moritz-Kohn, a TID Setúbal, que confiaram a honra de estar aqui nessa noite, conduzindo uma conversa que é, ao mesmo tempo, uma celebração e uma provocação. E que, nos termos do encontro deste último final de semana, muitos de nós estivemos lá na FLAPSI, é um assombro também. É com enorme alegria que recebemos Elisabeth Andantot, pesquisadora que há anos, por meio de seus trabalhos, devolve à psicanálise o seu caráter público, social e emancipatório. Sua obra, As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, já havia nos lembrado que as clínicas públicas de psicanálise nasceram como um projeto de transformação coletiva, uma prática de liberdade. Agora, com Ana Freud, a teoria tem seus prazeres, Dantot nos convida a reencontrar a infância como um território ético, sensível e político. Ela recoloca no centro do pensamento psicanalítico uma questão que me parece essencial. O que significa proteger a potência de uma criança em um mundo em ruínas? Quero também agradecer a presença dos meus companheiros e amigos Emiliano de Camargo Davi e Rafael Alves Lima, que compõem conosco essa travessia de ideias, construções, resistências e afetos. Emiliano, com sua reflexão sobre a saúde mental e sobre os impactos do racismo na subjetividade e sobre as relações raciais, nos brinda com uma concepção clínica centrada na escuta racializada. A originalidade de sua produção teórica nos instiga, orienta e inspira. Os conceitos de desnorteado e antimanicolonial, vou repetir, antimanicolonial, ao meu ver, estão no mesmo esteio ético-político que mobilizou Ana Freud em seu tempo e que Dantot hoje nos apresenta. Rafael, com sua pesquisa sobre psicanálise e ditadura, reafirma a dimensão política da psicanálise, denunciando o apoliticismo como uma espécie de formação de compromisso.
A ambivalência se revela, seja na recusa do arbítrio por um lado, seja no recalcamento ou silenciamento do horror em momentos de profunda adaptação. Estou certa de que vocês dois, queridos amigos, trarão para esta mesa um olhar de quem entende que toda teoria crítica, resgate histórico e insurgência são também formas de compromisso com o mundo e, portanto, com a emancipação humana. A atualidade da obra. É justamente sobre esse compromisso que o pensamento de Ana Freud segue tão urgente. Quando olhamos para o mundo hoje, é impossível não sentir o peso de uma infância ameaçada. Na faixa de Gaza, por exemplo, mais de 5.000 crianças sofrem com desnutrição aguda. Dezenas de milhares foram mortas ou feridas desde o início dos conflitos. Segundo o Unicef, em maio de 2025, 5.119 crianças entre 6 meses e 5 anos foram admitidas para o tratamento de desnutrição aguda na faixa de Gaza. Dessas, 636 apresentavam desnutrição severa, a forma mais letal da desnutrição. Abre aspas. Horrores inimagináveis, fecha aspas. Foi o termo utilizado na declaração do diretor regional da Unicef para o Oriente Médio ao referir que as mais de 50.000 crianças supostamente mortas ou feridas na faixa de Gaza. Na Ucrânia, 70% das crianças vivem sem acesso a serviços básicos. Milhões cresceram entre sirenes, fome e perdas. Essas são crianças que Ana Freud teria olhado olhos nos olhos. Não para descrevê-las como vítimas, mas para se perguntar: como seguiremos garantindo a urgência de transformar a construção social da infância? E aqui no Brasil, a pergunta também nos atravessa. Quase metade das crianças brasileiras vive sob situação de pobreza. Só na cidade de São Paulo, 3.700 crianças estão em situação de rua, segundo o Censo Rua. No Rio de Janeiro, apenas no último ano, mais de 20 crianças foram baleadas, muitas delas mortas. Vítimas de uma guerra que se naturalizou nos territórios populares. Esses números nos dizem que a infância continua sendo um campo onde se revela, com mais crueza, o fracasso das políticas mediadas apenas por interesses econômicos e o limite da nossa capacidade de indignação. O legado de Ana Freud. É por isso que ler Ana Freud hoje é mais do que um exercício de um resgate histórico. É também uma busca por um referencial ético para uma escuta clínica com crianças. Ela acreditava que o que se precisa é mudar. Não era apenas o modo de tratar as crianças, mas a própria construção social da infância. Ana Freud viveu 2 guerras e pôde fazer da psicanálise infantil um campo de invenção e não de adaptação. Essa alternância entre pensar, agir, escutar e transformar, talvez seja também o convite que o livro nos faz hoje e que eu convido todas, todos e todes para esse debate na noite de hoje. Muito obrigada. Well, thank you very much. Só um segundo. Agradecer a Luana Damasio, nossa tradutora, apresentar. Yeah. I will read in English, unfortunately, and our wonderful translator will go piece by Portuguese. piece. So I want to thank you all for being here. It's a great pleasure. And I'm here in Noes for the 2nd time, which is really quite amazing. I am, of course, especially grateful to Editora Perspectiva, and I do not take, thank you, I do not take this privilege lightly. So, our framework today is, why should we read Anna Freud, a person who has fallen into disfavor? And it's now incumbent on us, especially in this era, to start rereading her. Anna Freud never wrote a formal autobiography, but she did sit for interviews, and in the 1970s, she told the child analyst Robert Coles, quote,
I have spent most of my life trying to understand children. She was a teacher by trade and by vocation, and over the course of her life, developed a total psychoanalytic model of theory, practice, and pedagogy focused on the child as a, quote, free and self-reliant human being. With freedom from authoritarianism as her guiding principle in education as in mental health, she wrote, quote, so often teachers are in a hurry to get their students to know something, to have the right answers, a possession, unquote. Children, she implied here, should not be viewed as a property, not by teachers, nor by family, nor by the state. They should be viewed only as themselves in mind and body. She recalled how her friend and colleague, August Eichhorn, would scratch his head and say, quote, well, we can look at this boy in this way, but we can also look at him in that way. And there may be other ways too. Eichhorn was challenging us, she said. Can you do the same? Focus and refocus. Shift your angle of vision, adjust your point of view. Bom, a Ana Freud, ela nunca escreveu uma autobiografia formal, mas ela fez entrevistas e nos anos 70 ela disse ao analista de crianças, Robert Coles, eu gastei grande parte da minha vida tentando entender crianças. Ela foi professora por ofício e por vocação, e ao longo de sua vida desenvolveu um modelo psicoanalítico completo de teoria, prática e pedagogia, focado na criança como um ser humano livre e autossuficiente. Tendo a liberdade do autoritarismo como seu princípio, tanto na educação quanto na saúde mental, ela escreveu: muitas vezes o professor está com pressa para que seus alunos aprendam alguma coisa, para que tenham as respostas corretas, como se fosse uma posse. Crianças, ela afirma aqui, não devem ser vistas como propriedade, nem pelos professores, nem pela família e nem pelo Estado. Eles devem ser vistos somente como elas mesmas, né? As crianças como elas mesmas. Ela lembrou como um amigo e o colega dela, August Eichhorn, pensava muito a respeito do assunto e dizia, bem, nós podemos olhar para esse menino desse jeito, mas também podemos olhá-lo daquele outro jeito, e pode ter outros jeitos também. Eichhorn estava nos desafiando. Será que você pode fazer a mesma coisa? Focar e refocalizar, trocar seu ângulo de visão ou ajustar seu ponto de vista? As a symbol, children are malleable. One can make them stand for any variety of fear or hope. Pose them one way and they reveal our post-pandemic apprehension about disease and infection. Put on your political hat and they evoke either threatening swarms of new immigrants or a family history of survival. Children are especially useful for channeling anxieties about that amorphous line between self and other. Late in life, Anna Freud coined the term childism. Though rarely used, childism is conveyed in words that disparage childhood feelings and behaviors, much like ageism is used to disparage older people. Much like ageism, childism is a subtle and often collective way of disrespecting what children say, of talking down to them, of not believing their testimony, especially in narratives of abuse, and of assuming that an adult's projection is the child's reality when it is not. Como símbolo, as crianças são maleáveis. Pode-se fazer com que representem qualquer tipo de medo ou esperança. Apresente-as de uma determinada maneira e elas podem mostrar um receio pós-pandêmico que concerne a doenças e infecções. Vista o chapéu do seu partido político e elas podem evocar multidões ameaçadoras de novos imigrantes ou a história de sobrevivência de uma família. Crianças são especialmente úteis para canalizar ansiedades sobre a linha amorfa entre o eu e o outro. Já na velhice, Ana Freud cunhou o termo infantilismo.
Embora raramente usado, o infantilismo é transmitido em palavras que menosprezam os sentimentos e comportamentos das crianças, muito parecido com o etarismo, que faz com a questão ali da idade. O infantilismo é uma forma sutil e, às vezes, coletiva de desrespeitar o que as crianças dizem, de não acreditar em seus testemunhos, especialmente narrativas sobre abuso, de assumir que uma projeção de um adulto é a realidade de uma criança, quando, na verdade, não é. Anna Freud set out to define not so much what children are, but to protect what children need in order to thrive. She wanted to move beyond the ideological-driven construction of childhood, emphasizing that children should be recognized as individuals with their own thoughts, feelings, and experiences. Each child has a unique set of developmental capacities and psychological needs which may or may not conform to social expectations. To research this view of human development, Anna Freud and her staff at the Jackson Nursery in Vienna observed and recorded the growth and regressions of young children. She wrote, "Our wish was to gather direct, as opposed to reconstructed, information about early childhood, which we deemed all important for the child's ability to advance from primary to secondary functioning, from the rudiments of superego development and impulse control, and for the establishment of objectize to peers." Despite this quantitative approach, she rejected the conservative myth of positivist objectivity and instead, and originally, used psychoanalytic theory to mitigate the risks of research bias. Later, at the Hampstead Nurseries in London, her arc of observation covered the child's ability to shift from their internal to their external worlds and back. This revealed a new and striking picture of ways in which the larger environment, from family to school to war, casts a profound psychological impact on children. For example, she found that the small children in residential or foster care at Hampstead experienced the Blitz, that is the German bombing of London, as less painful than the separation from their parents. To handle their anxiety, Anna Freud formed family-like groups, or artificial families, including a psychological parent composed of Hampstead's staff. Human relationships, more than anything else, help the children cope with emotional difficulties and minimize the constraints created by institutional care. Equally significant, Anna Freud argued for the child's ability to self-regulate, if allowed to do so by adults. As an example, here is an excerpt of my interview with Hannah Fischer, an Austrian refugee who was working in the nurseries during the war. A Ana Freud se propôs a definir não tanto o que as crianças são, mas sim a proteger o que as crianças precisam, a fim de se desenvolver plenamente. Ela quis se mover além da construção de infância, conduzir ideologicamente, enfatizando que as crianças deveriam ser reconhecidas como indivíduos, com seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências. Cada criança tem um conjunto de capacidade de desenvolvimento e necessidades psicológicas que podem, ou não, ajustar-se a expectativas sociais. Para pesquisar essa visão de desenvolvimento humano, Anna Freud e sua equipe da creche Jackson registraram o crescimento e regressões de crianças pequenas. Ela escreveu: "Nosso desejo era juntar informação direta sobre a primeira infância, na qual nós consideramos extremamente importante para as habilidades das crianças, para avançar do funcionamento primário para o secundário, para os rudimentos do desenvolvimento do superego e controle do impulso, e para o estabelecimento de laços objetivos com os pares.
Apesar dessa abordagem quantitativa, ela rejeitou o mito conservador da objetividade positivista e, ao invés disso, usou a teoria psicanalítica para mitigar os riscos de viés na pesquisa, que, no caso, viés seria no sentido de parcialidade, né, de uma inclinação a algum assunto. Mais tarde, no berçário Hampstead, em Londres, seu arco de observação abrangeu a capacidade das crianças de mudar do seu mundo interno para o externo e vice-versa. Isso revelou uma imagem nova e impressionante de formas pelas quais o ambiente mais amplo, da família para a escola e depois para a guerra, exerce um profundo impacto psicológico nas crianças. Por exemplo, ela descobriu que as crianças pequenas em lares ou famílias adotivas em Hampstead viram o The Blitz, que é como o bombardeio alemão em Londres é conhecido, como menos doloroso do que a separação dos pais. Para lidar com as suas ansiedades, Freud formou grupos familiares ou as famílias artificiais, incluindo um pai psicológico, compostos pela equipe de Hampstead. Relações humanas, mais do que qualquer coisa, ajudaram as crianças a lidar com dificuldades emocionais e minimizar as restrições criadas por cuidados institucionais. Ela também acreditou firmemente na capacidade da criança de se autorregular, se for permitido pelos adultos. Como exemplo, aqui está um excerto da minha entrevista com Anna Fisher, uma refugiada que na época ajudava nas creches. This is an example of self-regulation. Quote, I was working at the time with the junior toddlers, no longer babies, 11 to 12 months up to the age of about 19, 20 months, when they start to walk and talk some, and become clean. One day, Miss Freud came in when I was feeding Graham, a little boy of 1 year or 1 year, 3 months. It was very hard to feed him because he would put his thumb in his mouth after every spoonful. So Anna Freud sat down and watched me feed him. She explained, Graham had been separated from his mother by war conditions. He had been breastfed until this sudden interruption, and now he was being given food from a bottle or a spoon. If you stop him now, Anna Freud said, he will develop eating problems later on, and that would be worse. I asked how the feeding should progress. She assured me that when he starts to feed himself, he will stop using the thumb. And he did. He gave up the thumb. He did it by himself. Eu estava nessa época com crianças pequenas, né, então é o trecho, né, da entrevista que ela teve com a Anna Fisher. Então eu estava nessa época com crianças pequenas que já não eram mais bebês, 11, 12 meses, até aproximadamente 19 a 20 meses, quando eles começam a andar e a falar um pouco. Um dia, a senhorita Freud entrou quando eu estava alimentando Graham, um garotinho de 1 ano ou 1 ano e 3 meses. Era muito difícil alimentá-lo porque ele colocava o polegar na boca depois de cada colherada. Então, Anna Freud se sentou e me assistiu alimentando a criança. Ela explicou. Graham foi separado de sua mãe em condições de guerra. Ele foi amamentado até essa interrupção repentina e agora o alimento era dado em mamadeira ou colher. Se você pará-lo agora, disse Anna Freud, ele irá desenvolver problemas alimentares mais tarde, e isso seria pior. Eu perguntei como o ato de alimentar poderia progredir. Ela me assegurou que quando ele começar a alimentar a ele mesmo, se alimentar sozinho, ele vai parar de usar o polegar. E assim aconteceu. Ele desistiu do polegar e tudo isso sozinho. The results of Anna Freud's integration of direct observation with psychoanalytic theory went beyond the consulting room. Her findings on childhood autonomy had a larger influence on modern views of children's rights and child welfare policy than we would think. While any psychoanalytically informed public policy would be difficult to secure, it did have a fighting chance in child welfare of the 1970s and early 80s. In 1973, Anna Freud and her co-authors of the book Beyond the Best Interest of the Child proposed a new set of policy guidelines
based in children's rights. The framework consisted of the following dimensions. I think I'll read one. Okay. So the first one, adults should place themselves in the psychological position of children of different ages, of different developmental stages, and different backgrounds. A child should be seen in their own right, a person in their own skin, not only within families, but also in schools and in the legal system. Child-centered systems should, in fact, put children's needs over those of parents or society. In family disputes, for example, a child-centered outcome would prioritize the child's own voice and their articulation of personal needs and perspectives, not the adult's needs or beliefs. So when she was asked, why should the child's interests be paramount, Anna Freud answered, because laws are made by adults for the protection of adult rights. Os resultados da integração da observação direta de Anna Freud com a teoria psicanalítica foi além do consultório. As descobertas dela sobre a autonomia da infância teve mais influência nas visões modernas sobre os direitos e a política de bem-estar da criança do que nós pensamos. Embora qualquer política pública baseada na psicanálise seja difícil para assegurar, teve uma chance real no bem-estar infantil nos anos 70 e no começo dos anos 80. Em 1973, Anna Freud e seus coautores do livro Além do Melhor para a Criança propuseram um novo conjunto de diretrizes políticas baseado nos direitos das crianças. A estrutura consistia nas 3 dimensões a seguir. A primeira, os adultos devem se colocar na posição psicológica de crianças de diferentes idades, de diferentes estágios de desenvolvimento e diferentes repertórios. Uma criança deve ser vista em seu próprio direito, uma pessoa em sua própria pele, não só dentro das famílias, mas também nas escolas e no sistema legal. Sistemas centrados na criança deveriam, na verdade, colocar as necessidades das crianças acima daquelas dos pais ou da sociedade. Em disputas familiares, por exemplo, os resultados centrados na criança priorizariam a voz da criança e sua articulação de necessidades pessoais e perspectivas, não as supostas necessidades e crenças do adulto. Quando questionada por que os interesses da criança devem ser supremos, Anna Freud respondeu, porque as leis são feitas pelos adultos para proteger os direitos do adulto. The second dimension shows us that child welfare means protecting children's emotional and psychological well-being. Anna Freud's psychoanalytic research with evacuated or orphaned children at the Hampstead War Nurseries had already shown that a stable, positive attachment to a parental figure, whether biological or not, is crucial to the children's health, mental health, and overall development. She drew on the positive results of artificial families at Hampstead to argue for the effectiveness of psychological parents. The child's need for respect and continuity of relationships overrides the construct of, quote, natural biological parents. This position put into place some extraordinarily profound cultural values, questioning traditional boundaries such as the nature of family privacy, conventional gender roles, and ultimately the role of the state in child protection. Bom, o segundo ponto o bem-estar infantil significa proteger o bem-estar emocional e psicológico das crianças. A pesquisa psicanalítica de Anna Freud com as crianças evacuadas, e no sentido das crianças que saíram de um lugar perigoso para poder ir para um lugar mais seguro, ou as crianças órfãs nas creches de guerra de Hampstead, já tinham mostrado que um apego estável e positivo com uma figura parental, seja biológica ou não, é crucial para a saúde das crianças, além da saúde mental e desenvolvimento no geral. Ela se baseou nos resultados positivos das famílias artificiais de Hampstead para defender a eficácia dos pais psicológicos. A necessidade da criança por respeito e continuidade dos relacionamentos prevalece sobre o conceito dos pais biológicos naturais.
Essa posição coloca em jogo alguns valores culturais extraordinariamente profundos, questionando limites tradicionais, tais como a natureza da privacidade da família, papéis convencionais de gênero e, por fim, o papel do Estado na proteção da criança. Children face systemic prejudice. Whether in the family or in education or in legal settings, their perspectives are often dismissed, their mental health needs disregarded, and their voices unheard. Anna Freud challenged this childism, which we spoke about briefly earlier, in, for example, her program of simultaneous treatment of babies and mothers. She advocated for early intervention programs to prevent childhood programs from developing into more severe disturbances, primarily by teaching the mother to allow for the child's self-regulation, as we have seen. These services provided families, including adoptive parents, teachers, and other professionals working with children, with psychoanalytically informed support, advice, education in early childhood development, and referrals or treatment. In the interest of children's rights, Anna Freud took psychoanalysis out of its customary practice settings in offices and into the juvenile courts, the state welfare systems, and the very construction of social units known as, quote, natural families. A terceira dimensão, as crianças se deparam com preconceitos sistêmicos, tanto na família quanto na educação ou contextos jurídicos, suas perspectivas são frequentemente ignoradas. Suas necessidades por saúde mental desrespeitadas e suas vozes não são ouvidas. Anna Freud desafiou esse infantilismo em, por exemplo, seu programa de tratamento simultâneo de bebês e mães, que a Elizabeth vai explicar depois. Ela defendeu programas de intervenção precoce para prevenir que problemas na infância se desenvolvam em distúrbios mais severos. Esses programas forneceram às famílias, incluindo os pais adotivos, professores e outros profissionais que trabalham com crianças, apoio, aconselhamento, educação sobre o desenvolvimento na primeira infância e encaminhamentos ou tratamento com base em conhecimentos psicanalíticos. Individual treatment, especially child analysis, offers children and their caretakers ways of handling early onset psychological distress. The clinical techniques are linked to developmental stages and are adapted to suit children's symptoms and communication styles. Anna Freud's concept of child analysis emphasized the importance of establishing a strong therapeutic alliance with the child while supporting parents and caregivers. Because children's needs and responses differ from adults, she used techniques like play and drawing to facilitate the expression of pain, verbal or not. As we know, this emphasis contrasted with Melanie Klein's technique of working interpretively with pre-Oedipal children. Ultimately, the rights of children to be heard in whichever way they express themselves is the key to improving and maintaining their well-being. Bom, a última dimensão, que é a quarta. Tratamento individual, especialmente análise infantil, oferece para as crianças e seus cuidadores formas de lidar com o sofrimento psicológico precoce. As técnicas clínicas estão ligadas aos estágios de desenvolvimento e são adaptadas para se adequarem aos sintomas e estilos de comunicação das crianças. O trabalho de Anna Freud enfatizou a importância de estabelecer uma forte aliança terapêutica com a criança enquanto apoia os pais e cuidadores. Como as necessidades e reações das crianças diferem dos adultos, ela usou técnicas como brincar e desenhar para facilitar a expressão de dor, seja verbal ou não. Finalmente, ouvir os direitos das crianças é a chave para melhorar e manter o bem-estar delas. O direito de ser ouvido é a solução simples para o problema do silêncio. De fato, o efeito do silêncio nas crianças é especialmente repressivo e o direito delas de serem ouvidas tem geralmente uma carga social.
The right to be heard is a straightforward solution to the problem of silence. Indeed, the effect of silence on children is especially repressive, and their right to be heard is often socially charged. Further, what we call, quote, child protection may well be silencing in disguise. We must ask, to what extent is this alleged protection actually a silencing, an oppression that rewards conformity? In the 20th century, and in line with the emergence of progressive education, Anna Freud aimed to loosen the grip of this traditional silencing, which has long, or perhaps always, been considered a state and family responsibility. She fought childism for the sake of children's emotional and psychological well-being on their own terms. Today, those terms are at risk. It is time to revisit the work of Anna Freud. Tudo que chamamos de proteção infantil pode ser um silenciamento disfarçado. Nós devemos questionar até que ponto essa suposta proteção é, na verdade, um silenciamento, uma opressão que recompensa a conformidade. No século XX, e em consonância com o surgimento da educação progressista, Anna Freud procurou enfraquecer o domínio dessa tradicional cultura do silêncio, na qual há muito tempo, talvez desde sempre, tem sido considerado uma responsabilidade do Estado e da família. Ela lutou contra o infantilismo em prol do bem-estar emocional e psicológico das crianças, nos termos delas. Hoje, esses termos estão em risco, então é tempo de revisitar o trabalho de Anna Freud. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora rapidamente para os meus companheiros que vão fazer os comentários. Primeiro o Rafael, depois o Emiliano, e de modo que sobre um tempo para que a gente possa abrir a palavra para vocês. Tá bem? Então, Rafa, de 15 a 20 minutos, tá bem? Ótimo. Vamos lá. Boa noite a todas, todos e todes. Para mim é uma enorme alegria, uma enorme satisfação estar aqui nessa sexta à noite, auditório cheio. Uma enorme satisfação por diversas razões. É sempre muito bom reencontrar a Elizabeth, depois de passados alguns anos, né, em que nós a recebemos pela primeira vez na publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, né? Estivemos aqui, quero agradecer a Elizabeth pelo retorno, né, para a gente celebrar a publicação desse novo livro. Agradeço o Sérgio, enfim, editor, companheiro de aventuras já há uns anos, né? Noni, Tide, Cris, Jorge, enfim, todo mundo que ajudou um pouco a gestar, né, essa aventura editorial, né? Emi, Fabi, enfim, colegas do SEDES, todos os presentes aqui, né? Eu vou ler um texto que eu escrevi, que, enfim, em tom bastante informal, para facilitar a tradução, mais do que qualquer coisa. Enfim, é um texto que eu não terminei, né? A semana foi mais corrida do que eu podia supor. Eu acho que eu superestimei os meus intervalos. Foram curtos demais, eu não consegui terminar o texto do jeito que eu gostaria. Então, eu vou ler praticamente o texto todo, mas, chegando ao final, vou fazer um parêntese e vou trazer um trecho, né, do texto para exemplificar o que eu quero conversar com vocês. Tudo bem? Vamos lá. O livro que hoje nós celebramos aqui na publicação me parece marcar um segundo momento, pelo menos, né, um segundo momento de recepção dos trabalhos de Elizabeth Andanto no Brasil. Para aqueles que conhecem o trabalho dela há mais tempo, não surpreende que esse belo trabalho que hoje nós temos em mãos
tenha recebido uma curadoria e comentários tão atentos de preparação por parte da Elizabeth. Afinal, Ana Freud é provavelmente a principal responsável na trajetória da nossa autora nas trilhas das clínicas públicas de psicanálise, assunto pelo qual Elizabeth Andante se tornou conhecida entre nós. Seu livro hoje é certamente leitura obrigatória já nas graduações de psicologia, e não surpreenderia se ele viesse a ser adotado nas bibliografias de outros cursos também na área da saúde. Nossos alunos consomem rápido suas páginas pela escrita fluida e generosa de Danto, ávidos por respostas acerca da pertinência dos lugares possíveis para a psicanálise na esfera pública. Não posso deixar também de sublinhar que a excelente recepção entre nós e as clínicas públicas de Freud foi acompanhada de um crescente interesse pela história entre nós. A história da psicanálise em específico, mais das psicoterapias, da psicologia clínica e eu diria que da psicologia em geral. Provavelmente se formará, a partir da obra de Danto e de outros autores, uma nova geração de psicanalistas brasileiros com um repertório historiográfico mais rápido, mais vasto do que a minha geração pôde acessar. Por mais que eu me considere ainda razoavelmente mais ou menos jovem, eu não tenho dúvidas de que há pelo menos uma geração mais nova logo depois de mim. E sim, não há dúvidas de que essa nova geração terá novos desafios, afinal o neoliberalismo é esse foguete que não tem ré, e justamente por isso espero que os mais jovens encontrem respostas melhores do que a minha geração conseguiu oferecer aos problemas, impasses e soluções oriundas da presença da psicanálise no espaço público. Mas, bem, faltava ainda preencher essa lacuna. Restava compreender como Danto alcançou o tema das clínicas públicas via Ana Freud, por meio da Ana Freud. Nos meus estudos em História da Psicanálise e da Psicologia, acreditei por alguns anos que eu conhecia razoavelmente bem quem era e o que havia feito Ana Freud. Ora, afinal, aluno, eu havia lido O Ego e os Mecanismos de Defesa, ainda na graduação, e havia folheado algumas partes dispersas de O Tratamento Psicanalítico de Crianças. No fundo, acreditei que isso bastava para ter um bom resumo de quem era Ana Freud. Eu digo isso porque, até onde eu pude sondar, muita gente segue acreditando que esses dois livros são uma espécie de versão pocket da Ana Freud. Meu gosto por história me indicava que eu deveria ler em algum momento a biografia escrita por Elisabeth Young Bruel, sobre Ana Freud, e as famosas cartas entre Ana e Sigmund Freud, ambas publicadas em português, então acessíveis, né? Mas fui adiando essa leitura, e adiando, e adiando. Também em minhas prateleiras, um livro de nome estranho, eu trouxe ele aqui, editado em 1958, chamado Meninos Sem Lar. Livro esse que comprei por uma pechincha em um sebo e ficou anos lá na estante, parado, sem ser aberto. Para ajudar a tradução, esse livro é o Crianças Sem Famílias, Infant Without Families. Muito curioso, e depois de abrir o livro eu percebi que esse exemplar pertenceu ao Samuel Pfron Neto, que foi professor do Instituto de Psicologia há muitos anos atrás, onde hoje eu dou aula, né? Enfim, eu tinha esse interesse pela vida e pela obra da Ana Freud, que era um interesse em banho-maria, esperando pelo momento oportuno de me aventurar nisso, né? E sem me dar conta, né? Acho que é um pouco o que eu queria colocar aqui para a gente conversar. As notícias de segunda mão que eu tinha da Ana Freud me distanciaram por anos dessa autora que estava lá, um tanto adormecida, quietinha no cantinho dos desejos. Mas descobri que o momento oportuno não viria espontaneamente. Foi somente quando eu participei de um evento no Ana Freud Center em Londres, não me lembro se foi no fim de 2018, começo de 2019, só lembro que foi no ápice das eleições tenebrosas, né, que nós vivemos nesse momento. Foi somente nessa situação que eu tive notícias mais transparentes de quem, afinal, havia sido a Ana Freud. E foi nessa situação, inclusive, que eu e a Elizabeth nos conhecemos pessoalmente. Eu já tive a oportunidade de partilhar algumas impressões com a Elizabeth desde então.
E no nosso assunto de hoje, a principal delas, que eu quis levar um pouco à prova na leitura desse livro, na primeira leitura, é importante de dizer, ainda preciso lê-lo com mais atenção e retomar algumas coisas, né? A principal delas era de que Ana Freud tinha ficado no Brasil sob a sombra das críticas que se acumularam sobre ela, sobretudo as que Lacan, nos anos 50, fez não somente a ela, mas às correntes anglo-saxônicas em geral e norte-americanas em específico. O argumento que tornava equivalentes apostas teóricas e clínicas descendentes da segunda tópica freudiana e que comprometiam e reduziam o eu à sua função primeira, a adaptação, era acachapante, pois vinculava indelevelmente adaptação e alienação. Na cabeça do lacaniano médio, tudo se passaria como esse grande saco de gatos denominado a psicanálise norte-americana fosse uma versão ampliada da Ego Psychology de Chris Lowenstein Hartmann. Ana Freud, no meio dessa mistura, perdia sua especificidade em favor de um retorno a Freud pai, retorno intransigente que apanhava a história no atacado em favor da postulação de um inconsciente estruturado como linguagem. Bem, não é preciso ser nenhum grande especialista em história da psicologia ou da psicanálise para constatar que se trata de uma caricatura injusta, inclusive se considerarmos o fato de que boa parte daqueles que viriam a compor o cenário psicanalítico norte-americano nos anos 50, em plena Guerra Fria, eram migrantes exilados da Segunda Guerra, batalhando para manterem seus princípios ao mesmo tempo em que tentavam se reposicionar nas universidades, nas instituições, hospitais, centros clínicos e afins. Ou seja, não seria exagerado afirmar que a questão da adaptação não era simplesmente uma abstração teórica, mas um desafio da vida prática desses psicanalistas exilados nos Estados Unidos. Eu mesmo passei um bom tempo da vida lendo os franceses, mencionei o Lacan, poderia citar Foucault, Deleuze, Derrida, e tantos outros críticos do adaptacionismo, né? Na verdade, não tenho nada contra esses franceses, eu gosto deles até hoje, né? Mas, enfim, o ponto que eu quero destacar é a sombra, né, que eles fazem a Ana Freud no Brasil, né? E, em um determinado momento, compartilhando isso com Elizabeth, né, nós fizemos uma entrevista com ela há alguns anos atrás, e a Elizabeth, enfim, eu fui testar um pouco essa hipótese, né, da sombra da crítica do adaptacionismo vindo da França, né, enfim, ocupando os espaços da recepção da Ana Freud no Brasil, né? E a Elizabeth trouxe algo que me parecia uma espécie de interpretação psicanalítica, uma invertida daquelas. Ela disse mais ou menos algo como: é preciso ser muito privilegiado para recusar a adaptação. É fato. Tal constatação nos levaria a enfrentar com seriedade a questão, né? E é um pouco a questão que eu quero lançar aqui. Afinal, quando foi que a adaptação e a alienação se tornaram equivalentes nos discursos psis modernos? É uma pergunta. Bom, eu poderia chamar a atenção para vários trechos, vários momentos do livro da Elizabeth Andanto, enfim, sabendo um pouco, tendo lido a apresentação dela, e também, né, para a surpresa de 0 pessoas, eu fui fisgado pelo capítulo 3 do livro, que se chama, justamente, Psicanálise Comunitária. No texto de apresentação, né, Danto nos conta de uma revista de psicanálise e pedagogia, especificamente o nome dela é Pedagogia Psicanalítica, né, editada por aproximadamente 10 anos, cujos exemplares se tornaram raros devido à perseguição nazista, que afirmava que seu conteúdo era perverso, subversivo e afins. Ou seja, a surpresa aqui, né, um sintagma como pedagogia psicanalítica poderia nos indicar essa associação imediata, né, suspendendo as mediações, né, entre adaptação e alienação, né.
Ao que tudo indica, né, pelo conteúdo que a Elizabeth Andanto vai trabalhar aqui, né, tratava-se exatamente do contrário, né, a pedagogia como um instrumento político para a desalienação, né. E eu quero apenas, enfim, esse é o momento que eu vou, se precisar, que eu pare aqui pode ser? Eu queria ler um trecho que está no texto de apresentação da Elizabeth, nessa parte 3, né, que para quem gosta do assunto clínicas públicas de psicanálise, tem alguns momentos desse livro obrigatórios, mas tem um que é realmente sensacional. Página 163, que é um ensaio escrito pela Anna Freud em 1966, chamado O Instituto Psicanalítico Ideal, uma utopia. The Ideal Psychoanalytic Institute. I'm going to read this part. Anna Freud, vou citar. Se você quiser ser um verdadeiro psicanalista, deve ter um grande amor pela verdade científica e pessoal. Um psicanalista deve ter interesses muito amplos, além dos limites do campo médico, em sociologia, religião, literatura, história e cultura em geral. Sem isso, a perspectiva sobre as pessoas que serão seus pacientes permanecerá muito estreita. Uma pequena amostra grátis, né, para a gente superar a caricatura, né, de Anna Freud, do Ego e os Mecanismos de Defesa, que é um livro incrível, né, tratamento psicanalítico com crianças, né, uma apresentação do Anna Freud muito mais extensa, né, que a gente pode acompanhar nesse livro aqui. Por fim, não quero tomar muito tempo, quero ouvir, enfim, o Emi e todo mundo aqui, né. Eu queria concluir dizendo, né, que eu termino a leitura, a primeira leitura, né, de Anna Freud, A Teoria Tem Seus Prazeres, convencido de que o afrancesamento da nossa cultura psicanalítica brasileira não nos permitiu dar a chance de um olhar generoso para a vida e para a obra de Anna Freud. Eu não me tornei Anna Freudiano depois do livro, porque não é disso que se trata. Também essa é outra estreiteza que a gente precisa começar a superar, né? A história costuma ser um bom antídoto contra essa estreiteza. Mas saio com a mais absoluta certeza de que conheci, por meio dele, por meio deste livro, uma Anna Freud que as versões da história da psicanálise que eu me habituei a frequentar teimaram em ignorar até aqui. Então, obrigado, Elizabeth, por mais essa masterpiece. Obrigado a todo mundo. Opa, obrigada, Rafael, por sua conferência. E eu não vou perder a oportunidade de mostrar o laranja de vocês dois, que tá sem... Não, eu não tenho condição de não fazer esse breve comentário. Obrigada. Agora o Emiliano. Agora é o momento de tradução. Vai falar espacinho. Tá bom. Gente, boa noite. Tá bom. Vocês me escutam bem? Beleza. Eu quero agradecer muito ao convite, o convite do Departamento de Psicanálise, da Editora Perspectiva, a presença da Elizabeth Andanto e a oportunidade de dividir essa mesa com a Rafa, com a Fê e com a importância da Luana Damasio, que sem você ia ser The Books on the Table no máximo. Isso tem alguma coisa já. Mas também preciso agradecer a presença de vocês sexta-feira à noite e tá todo mundo aqui. Então, valeu. Se infância vem do infância, etimologicamente, de quem não fala.
faz-se necessário, para a psicanálise, rever mais do que o termo infância, mas o que sustenta e hierarquiza o adultocentrismo. O adultocentrismo se estrutura, como esse livro bem demonstra, no classismo, na heterocisnormatividade, na colonialidade e no racismo. E eu tenho que dar um tempo para você? Tá bom. Então você me avisa. E isso, Ana Freud compreendeu desde cedo. E Elizabeth Andanto nos presenteia ao resgatar suas produções e memórias. Ao ler o livro, fica evidente, a partir das suas divisões e capítulos, o Rafa se apegou a um capítulo 3, psicanálise comunitária, eu me apeguei ao capítulo 7, o direito das crianças. Eu fui formado em CAPS Infanto-Juvenil, né? Centro de Atenção Psicossocial de Crianças e Adolescentes. E ao ler o livro, fica muito evidente em suas divisões, seus capítulos, que não há análise infantil, capítulo 1. Educação, capítulo 2. Pesquisa, capítulo 5. Desenvolvimento humano, capítulo 6. Sem a garantia e o exercício do direito das crianças. Capítulo final, número 7. Fiz o jabá ainda. Como é que ela traduz? Fazer o jabá e a tradutora. Vai lá, vai para a tradução, vai para a tradução. Você pode repetir só os nomes de cada capítulo? Claro. Ela pediu para eu repetir os nomes de cada capítulo. Análise infantil, capítulo 1. Educação, capítulo 2. Pesquisa, capítulo 5, desenvolvimento, capítulo 6, e sem a garantia de exercício, sem a garantia de exercício do direito da criança. Não há muito o que fazer. A gente está tendo que fazer isso porque foi pedido a mim que eu enviasse um texto, como todo mundo fez. Mas eu não dei conta. Então fiz a pouco. Ele que segue? Pode seguir. Tá bom. Esse trabalho, essa direção, se dá, ou pode se dar, em psicanálise comunitária. E isso é muito evidente e forte, enquanto direção ético-política para o nosso campo. Ana Freud, me parece, está na mesma perspectiva de Jacques Donzelot, em A Polícia das Famílias. Jacques Donzelot. Em Philippe Ariès, em História Social da Criança e da Família. E num Brasil contemporâneo, dialogando com Lília Ferreira Lobo, em Os Infames da História. Lília Ferreira Lobo, Os Infames da História. Assim como com o psicanalista Jurandir Freire Costa, em Ordem Médica e Norma Familiar. Jurandir Freire Costa, em Ordem Médica e Norma Familiar. Todos esses e essas apontam que a vida das crianças são desde sempre governadas por lógicas patriarcais, e demonstram o papel do Estado na regulação do governo das vidas, dos ditos infantis. Infãs, aqueles que não falam. Essa direção, presente contrariamente, né? Em Donzelot, em Ariès, em Lília, em Jurandir
e aqui nessa obra, me exigiu uma breve genealogia para combater o infantilismo, como Danton resgata de Ana Freud. E aquilo que no Brasil, a partir dos estudos de Maria Cristina Vicentim, uma das grandes referências sobre o campo das crianças, Cristina Vicentim, que chamou de descriançar. Descriançável. O livro que Danton nos presenteia, Lateralizada, Ana Freud, e a lateralização é algo importante na relação entre adultos e crianças, é o desafio. É aquilo que Vicentim nos convocou, criançar o descriançável. Sustentação clínica e ético-política de participação, de radical participação das crianças para, quem sabe, conferir aquilo que nós adultos desejamos, que é proteção. E vou me fazer entender, espero. Mas eu ainda inicio, eu devo estar falando há 10 minutos, eu estou achando que é início, né? Mas eu ainda inicio com uma direção que é do Paulo Leminski. Ele me dá uma direção para essa genealogia. Ele diz que nessa vida a gente pode aprender 3 coisas com uma criança. Sempre estar alegre. Alegre é diferente de feliz. Nunca ficar inativo. E o que eu mais gosto, chorar com força por tudo que se quer. Tá vendo? Não ia ter como eu mandar isso. O adultocentrismo é uma construção. Uma construção presente desde a antiguidade, de base religiosa e política. A desigualdade era vista como natural neste tempo, só que determinada pelos deuses. As crianças não existiam, não tinham o direito de ser criança. Não havia distinção entre crianças e adultos. Passado muito rapidamente para a Idade Média, a fundamentação, o que era de base religiosa, passa a ter fundamentação religiosa. E a base política passa a ser feudal. Ainda nesse período, crianças passam a ser vistas como pequenos adultos. A hierarquia social era parte da ordem divina. A mobilidade social quase não existia. Muito rapidamente eu passo à Idade Moderna. É neste tempo, a partir do Renascimento, que começa-se a reconhecer infância. Destaque para o Rousseau. A ascensão da burguesia, a valorização do capital e da propriedade privada. Muito bem apontado no texto. Infância, propriedade privada de adultos. Colonialismo. Europa, Américas e Áfricas colonializadas. Desigualdade racial e econômica. Classes populares, crianças das classes populares trabalham desde cedo. Elites podem reservar seus investimentos. Crianças tidas como investimentos das elites. Passo rapidamente para a idade contemporânea. E aí eu tenho que correr, né? O Brasil... Não? Deveria, mas... Tá bom. O capitalismo industrial lutas por igualdade, conquistas, movimentos sociais e direitos civis. 1924,
Declaração de Genebra, importantíssimo das crianças. Em 1989, a ONU faz a Convenção dos Direitos das Crianças. No Brasil, o Código de Menores se torna a ECA, 13 de julho de 1990. É nesse momento que proteção não pode ser confundida com participação. O Estatuto das Crianças e dos Adolescentes preconiza algo que nós, adultos, temos dificuldade de compreender. A gente adora uma das pernas do Estatuto, que é a proteção. Mas esse Estatuto escancara que não há proteção sem participação. Frase retirada do livro. Criança deve ser vista por si, uma pessoa em sua própria pele. A crítica presente no livro, a lógica ocidental de quem tem criança como propriedade. Eu não sabia que o nosso ECA tinha tanta influência da Ana Freud. Exato. A Fernanda cochichou aqui que também o CAPS infantil tinha tanta influência da Ana Freud. Vou chegar nisso agora. O livro demonstra algo que no SUS a gente chama de clínica intersetorial. A interface psicojurídica, a interface com a educação, a interface com o serviço social, com os abrigos, com SEDECAS e tantos outros espaços. A análise infantil e o direito de família estão próximos, segundo o que aponta na Freud. A lei salvaguarda a criança por afeto, aponta Danto. Por afeto participativo, chamado por Ana Freud de estimulação. Enfim, finalizo. Nesta vida, pode-se aprender 3 coisas com uma criança. Sempre estar alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo o que se quer. Que o adultocentrismo presente em nós seja dobrado a partir dessa obra. Obrigado. Vamos lá? Agora, se a gente fizer essa linha, acho que fica mais fácil. Ok, vamos fazer assim? Eu abro as perguntas, as pessoas começam a fazer, eu vou fazer o espaçado e faz a pergunta. Vamos lá, gente? Queria propor de perguntas, questões. A Cláudia está com o microfone. A gente tem um tempo de aproximadamente uns 30 minutos. De modo que a gente pode fazer um primeiro bloco pergunta a pergunta, depois a gente pode ir otimizando e juntando e administrando aqui o tempo que a gente tem. Pedir para a pessoa falar o nome, por favor. Meu nome é Silvio, queria agradecer. Queria perguntar para a Elizabeth se essa concepção dos direitos da criança, se elas estão, de alguma forma, sistematizadas no trabalho da Ana Freud, né? O Emiliano tentou nomear alguns, né? Então, queria saber se ela poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão de quais são esses direitos ou como isso foi pensado. Vocês querem fazer mais de uma pergunta? Pode ser. Legal. 3 perguntas? Pode ser? A gente faz 3 e depois outro bloco de 3. Ótimo. Na verdade, não é uma pergunta. Primeiro, eu queria agradecer, que eu achei brilhante tudo que aconteceu aqui hoje, e eu vim justamente para isso, para perder o preconceito do que eu sempre escutei. Ana Freud nunca entendeu o seu pai. Li
o ego, os mecanismos de defesa, mas já li preconceituosamente, né? Já li com toda essa herança de que, enfim, adaptacionismo, essas coisas todas que viraram aí palavras malditas aí em psicanálise, enfim, mas eu vim para isso. E eu quero agradecer porque vocês cumpriram o seu objetivo. Eu ia comprar o livro lá, depois eu falei, ai meu Deus, mais um livro para colocar lá, quando é que eu vou ler? Acabei de reservar um lá. Parabéns. Obrigada. Seu nome? Mânia De Veik, do Departamento de Psicanálise. Tá. Meu nome é Adela Stoppel-Geller. Queria agradecer muito esse novo panorama de Anna Freud. E eu queria perguntar, a gente assistiu aqui um documentário que se chamava Três Estranhos Idênticos, e que falava sobre três trigêmeos que tinham sido separados no nascimento. E nessa pesquisa se fazia referência à participação de Anna Freud e Peter Neubauer nessa pesquisa. Não sei se se pronuncia exatamente assim esse nome. É uma pesquisa feita entre os anos 60 e 70 com vários gêmeos, que aparentemente foi bastante questionada e os arquivos dela estão fechados, provavelmente que se abrirão no ano 2065. E eu queria saber se você tinha mais dados dessa pesquisa, eram gêmeos que eram separados e alocados em famílias diferentes, de níveis sociais diferentes. Esse foi o caso que a gente viu através do documentário. Eu entendo que justamente isso permitia um estudo das influências sociais muito claros, uma vez que nos gêmeos os determinantes genéticos são idênticos. Então, a participação dela nessa pesquisa me chamou bastante atenção, e eu queria saber se você sabia algo dessa pesquisa, desses arquivos, desse material. The first question was, he was asking about the conception of children rights. If it is specifically in what children rights are in Anna Freud's work, if you know specifically. So, what are children's rights in Anna Freud's work? I think that the core right is the right to be heard and to be acknowledged as a person, right? To be acknowledged as a person and not an extension of the parent, nor an extension of the state, right? And so this would encompass the whole range from a child who is perfectly, quote, normal to a child with disabilities and so forth, regardless of their biopsychosocial constitution. They are that person and nobody else. And so they are that. And then with that, the right to be heard.
You don't want the adults always jumping in and finishing their sentences. However that comes out. Ela comenta sobre o direito da criança de ser ouvida como uma pessoa, né, como um sujeito, de ser reconhecida como uma pessoa, como ela mesma, e não como uma extensão dos pais, da família ou do Estado. Então, independentemente de alguma dificuldade que a criança tenha, a classe social, enfim, ela é aquela pessoa e mais ninguém. Então, a Ana Freud ela foca muito nessa questão do direito da criança de ser ouvida mesmo como uma pessoa. The second was a comment about about your book. She doesn't have more a biased view or when she was reading the texts because of Sigmund Freud. Right. So she wants to congratulate your book. Oh, thank you. That is, I'm glad somebody picked that up because, I mean, you read Anna Freud, the daughter of Sigmund Freud. No. Who was Anna Freud? What did Anna Freud think? Because so much of the science of child development, of pedagogy, of child psychology, both qualitative and quantitative research, and child trauma we have is from Anna Freud. It's not from Sigmund Freud. Not that I'm putting down Sigmund Freud. I mean, he's the great man. But there is a difference between the two. And that's what we try to do. Uhum. Que, né, resumidamente, aqui ela faz esse questionamento, né? Quem é a Ana Freud, né? Ela não é só a filha do Sigmund Freud, né? Ela tem muitas outras contribuições aí, né? There's the third question. Okay. She watched a documentary called, I think, Três Estranhos Idênticos would be, I don't know if they translated literally in English. Does anybody know? Alguém sabe dizer se tem uma tradução literal? Ok. Mm-hmm. Yes. And it makes Anna Freud's reference about a research on twins who are separated, each one living in a different place. And Anna's participation drew her attention, and she wants to know if you have something to talk about this research. Okay. That research, the twins research, was actually done by Anna Freud's partner, Dorothy Tiffany Bellingham, so that you have this, right? Who had been a twin herself and was very interested in that. I don't know that particular documentary, but Dorothy did write a lot about blind infants and the relationship of the mother to the child. And it's very interesting because, again, it talks about, can the child be seen as a person and not just a blind object, right? Can you separate and then reattach the blindness and the child? And to what extent can the mother and the child learn about blindness from each other? Yeah, I think. But she has a lot of really beautiful, Dorothy has a lot of beautiful essays that were published in the 1950s in the psychoanalytic study of the child.
Largely. Ela comenta que essa pesquisa ela foi conduzida, na maior parte do tempo, pela parceira da Anna Freud, a Dorothy Birmingham. E ela não conhece muito esse documentário, né? Ela não tem muito conhecimento sobre esse documentário, mas ela falou, né, que a Dorothy Birmingham ela fez muito pela relação da criança e pela relação da criança com a mãe, e ela trouxe o termo blind infants, que é a questão da criança ser vista como uma pessoa, né? Igual ela comentou, né, anteriormente, da criança ser ouvida como uma pessoa, né, como uma extensão, né, da família, mas também, né, tem essa questão de ser vista como uma pessoa também, um sujeito. Não sei se o Rafa ou o Emiliano querem fazer alguma pergunta. A gente tem um tempo também para abrir questões. Talvez fosse interessante mais questões, depois vocês comentam também as... Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Emiliano? Mais perguntas, questões? Como a gente está gravando, vou pedir para a pessoa só dizer o nome, que aí a gente escuta depois. Então, boa noite. Eu também gostaria de agradecer muito, né, a realização desse evento, né? Eu acho que é extremamente importante, né? Eu acho que a relevância do evento, mas a obra, né, da Elizabeth, que parece que ela recupera uma história que está recalcada, né? De autores que parece que contam de uma psicanálise implicada, né? E aí eu queria contar que eu trabalho com crianças separadas das suas famílias de origem e são acolhidas há 30 anos aqui no SEDES, praticamente. E estava, para mim, desconhecida essa história, e eu fico muito agradecida de poder ir atrás, assim como o Rafa, né, pôde ler agora, né, essa obra. Então, eu acho que é de extrema relevância, né? Eu queria mais me pronunciar nesse sentido. E eu acho que realçar aquilo que parece que vocês estão achando bem importante, deixar evidenciado que a Anna Freud parece que fala muito a importância de a criança ser escutada. Que eu acho que aí, né, como eu também sou do departamento de psicanálise com crianças, eu vou me remeter a uma certa questão, né, entre Melanie Klein e Anna Freud, como a questão da interpretação. Para Melanie Klein, parece que destoa, né, ou pelo menos tem um embate aí entre as duas, né? Se a criança é escutada ou ela é muito interpretada pelo adulto, né? Acho que a questão passa por essas diferenças de olhares sobre a criança, né? Márcia. Obrigada, Márcia. Porto Ferreira. Obrigada. Não sei se alguém tem mais uma questão lá no fundo. Boa noite, obrigada pela mesa. Meu nome é Cristina, sou do Departamento de Formação em Psicanálise. Acho que, continuando o comentário da Márcia, fiquei pensando no que vocês trouxeram da diferença entre proteção e participação, né? E acho que justamente pensar como é que isso se desdobra no trabalho clínico com crianças, né? E como é que a gente pode situar, então, a escuta considerando a participação da criança, né, como ativa no trabalho de análise, enfim, no trabalho de cuidado e proteção também. Obrigada. Obrigada. Podemos passar, então, aqui a tradução, acho que dada a extensão das perguntas, para que ela tenha tempo para desenvolver. The first one mentions the extreme importance of your book, of the work, and of Anna Freud's work as well. You brings back
you bring back many psychoanalysts in your book, and she works with children who were separated from their families, and she really appreciated your book, Anna Freud's idea, because of her job. And she mentions Melanie Klein because there is a difference about the overinterpretation. Right. When the children are Preedible. they are listened very much. Right. And she wants to know if you have something to say about this big difference between them. Let me see. Where should I start? Just a minute. Okay. Pode. She didn't know this work, these thoughts, and she really appreciates the event because of this. Oh, thank you. Obrigada, Ana. So, when historically, so Melanie Klein was originally from Budapest, and then she went to Berlin, and in 1926 she was invited by Ernest Jones to go from Berlin to London. And curiously, I'm not sure how this happened, but she saw herself, Melanie Klein saw herself as the true heir of Sigmund Freud, the heir. And they were both Anna Freud, Melanie Klein, and another analyst by the name of Hermine Huyghe-Helmuth developed early forms of child analysis. I think that nobody really knows or understands where Melanie Klein got her ideas of that child analysis, that analysis could be effective even with the pre-verbal, pre-Oedipal child. Oh, what? Yeah, thanks. So there was once Anna Freud arrived in London with her family, and there was this tremendous conflict and suspicion. The British Psychoanalytic Society organized some discussions between what were called the Melanie Kleinians and the Anna Freudians in order to try to resolve this. And then there was a third group that was headed by Donald Winnicott. That was called Group C. Well, nothing really came of it. It's an interesting book. They outline it. And basically, Anna Freud maintained, and then it continues to be the position of the Anna Freud Center, that children express themselves, and it's up to the adult or the therapist to understand what the child is saying, right? That it's way too early for interpretation, right? Especially when you feed that interpretation back to the child who hasn't developed sufficient cognitive capacity to understand it. And from a class point of view, the Kleinian method is
certainly more elite than the Anna Freudian method. And Anna Freud believed in child analysis starting effectively around ages 5 or 6, rather than 2 to 3, and that it would involve the parents or families. So that it was more of what today we would call a systems approach. Or Melanie Klein was exclusively focused on interpreting what the child was articulating. Her theories are really interesting. Her practice is sort of mysterious, I think. I mean, to me at least. Yeah. So you mentioned Freud, she were children expressed by the adult listening? No, that Anna Freud I see what you're saying. That Anna Freud wanted to be a vehicle for sort of translating what the child was expressing. Mm-hmm. And she worked with the families, right? Yeah. But she used play therapy and stuff like that to do that. Yeah. Marilyn Klein was much earlier, ages 2 or 3, sometimes pre-verbally and interpreting to the child. The gestures. Yeah, but interpreting to the child who didn't understand it. I hope that's clear. Ela comenta que a Melanie Klein, ela chegou a se ver como a verdadeira herdeira de Sigmund Freud, né? Então também já tinha esse pequeno embate. Tinha também um terceiro grupo que ela menciona aqui, que é o do Winnicott. E a principal diferença que ela traz é que a Anna Freud ela se via mais como um veículo de tradução com as crianças e que ela trabalhava diretamente com as famílias. E a Melanie ela focava mais em interpretar o que a criança articulava, né? Seria mais uma pre-interpretation, né? Uma pré-interpretação mesmo, às vezes, dos gestos, the gestures. Né? Então, essa é a principal diferença que ela trouxe. Yeah, I just want to say, I think Melanie Klein's theories are really interesting. You know, her theories of aggression and but I've never understood her practice. Ela nunca entendeu a prática. Apesar de ter a teoria interessante. Só um minutinho, gente. Oh, I guess that's it. I want to really express my sincere gratitude to Sergio Con and the leaders of Editorial Perspectiva who had the insight and audacity to publish this book. So I thank them very much. Não ouvi. There is more comment.
Pessoal, a gente precisa encerrar. Antes de agradecer, que em respeito ao Rafa e o Emi, queria saber se vocês querem fazer algum pequeno comentário, só para a gente encerrar a noite. Emi, Rafa. Ela quer saber do cavalinho, ótima pergunta. Esse cavalinho é um presente. Cavalinho é um brinquedo para o meu filho que eu ganhei, mas acho que tem tudo a ver com o encontro de hoje, né? Que falar sobre crianças, também simbolicamente, é a presença das crianças aqui na noite de hoje. Muito obrigada a todos e todas. A gente se encontra por aí na leitura desse livro e de outros encontros. Obrigada.